Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, rapaziada. Hoje a gente tem uns assuntos legais para falar aqui no canal. Vou falar bastante também sobre o jogo de domingo, né? Porque apesar de eu ter feito o pós-jogo, mas eu tava emocionado e tal, eu gosto de ter uma visão um pouco mais tranquila, então eu vou ter isso no vídeo de hoje. Mas galera, vamos partir pro início? Vambora! Galera, nas últimas semanas eu tenho falado muito, né? Que no meu ponto de vista o Vasco estava rebaixado, isso, aquilo. Mas uma vitória como essa, cara, não vou negar, é uma vitória que traz um pouco de esperança, sabe? A gente não tem certeza de nada. Então, cara, eu não vou ter vergonha de dizer que talvez o meu pensamento possa mudar nos próximos jogos, se continuar nessa pegada, se o time continuar nesse ritmo, sabe? Eu sou humano pra dizer essa verdade pra vocês. E eu vou ter um método novo, sabe, de acompanhar o Vasco. Espero muito que o time continue nessa pegada, como eu falei, continue nessa evolução a cada jogo. E é o seguinte, cara, pra quem vai continuar, siga uma linha de raciocínio, cara. Eu acho que hoje a gente não precisa ficar olhando pra tabela, a gente não precisa ficar olhando os pontos que o Vasco tem atualmente. Eu acho, cara, que o Vasco hoje só tem que ser melhor que Coritiba, que Santos e Bahia. Eu acho que o Vasco tem que ser melhor que esses times. Esqueçam o resto. Obviamente a gente tem que ganhar de times que não estão nessa lista aí que eu passei pra vocês, coisas do tipo. Mas a gente só tem que ser melhor do que esses três times, cara. O América Mineiro tá atrás da gente, né? A gente tem o Coritiba, que teve uma arrancada aí, mas não quer dizer que vai conseguir manter isso até o final do campeonato. O Santos, que vive uma crise muito grande. E o Bahia, que é um time que oscila demais também. Então vamos focar nisso, cara. Vamos focar em ser melhor que esses times. E é passo atrás de passo, cara. Próximo jogo é uma história nova. No outro jogo, o início do segundo turno é uma história nova. E por aí a gente vai. Lembrando que não viramos ainda a chave, né? Do primeiro turno para o segundo. O Vasco ainda deve 2 jogos para o primeiro turno. Tanto contra o Bragantino quanto o jogo do América Mineiro que foi adiado, né? Então vamos ficar de olho, galera. Nessa pegada. É um jogo atrás do outro. E temos que ser melhores que esses times. Vamos continuar? Galera, agora eu vou falar um pouquinho de torcida, né? Que infelizmente o torcedor do Vasco estava banido, né, durante 4 jogos pelo STJD, referente àqueles acontecimentos graves, né, que aconteceram no jogo contra o Goiás. E a punição acabou, né? Só que o Vasco aparentemente não pode jogar ainda em São Januário. A Justiça não liberou São Januário e agora a gente fica no questionamento. Por que será que a Justiça não libera São Januário para o torcedor vascaíno, cara? Qual é o problema de São Januário? É algum problema estrutural? Tem risco de cair arquibancada ou coisa do tipo? Acredito eu que não. Porque se existisse esse risco, o Vasco não teria jogado em São Januário praticamente a metade do ano inteiro lá. E só depois do acontecimento do jogo contra o Goiás que eles descobriram esse tipo de coisa. Não é possível, sabe? Então eu tô vendo uma bandeira aí que tá sendo levantada, né? Que a galera tá falando que, cara, a Justiça tá pegando no pé do Vasco injustamente. Eu tô seguindo essa linha de raciocínio, cara. Pelo amor de Deus. Deixa o torcedor do Vasco jogar em São Januário, cara. Torcedor vascaíno, apesar de tudo, todos os problemas, eu já filmei pra vocês, já mostrei a situação atual de São Januário, mas o torcedor gosta de ir lá, cara. Então o que tá acontecendo? Eu também vou seguir essa linha de raciocínio, cara. Estão pegando no nosso pé injustamente. O que a Justiça será que quer? E outra coisa, cara. Sobre punição, na época que aconteceu tudo aquilo no jogo contra o Goiás, eu nem falei nada, mas hoje eu vou externar pra vocês o que eu acho sobre isso, cara. A gente tem que começar a punir CPF, cara. Vamos parar de punir a instituição. As câmeras estavam lá filmando quem fez baderna em São Januário no jogo contra o Goiás. Tem que punir esses torcedores, cara. Não tem que punir o Vasco, não. E eu não estou aqui sendo clubista, não. Tem que acontecer isso com todos os outros times. O Santos. O Santos ficou sem torcida aí durante um tempo também. Não sei se vai voltar agora. Todo mundo sabe quem tacou bomba lá no gramado. As câmeras estavam filmando, cara. Por que a polícia não vai atrás desses torcedores? Então tá fazendo uma injustiça no futebol brasileiro, cara. E a Justiça, não tô entendendo, não tá liberando São Januário pro Vasco. Qual é o problema? Tem risco da arquibancada cair? Então fala. Mas agora ficar com medo, o torcedor vascaíno é um torcedor perigoso, a gente não pode liberar, não. Aí é preconceito. Aí a gente entra para a área do preconceito. Porque o que mais tem no Vasco é torcedor inocente. 99% do torcedor vascaíno é gente que não gosta de brigar, gente que não gosta de tacar bomba, coisa do tipo. Então tem que punir CPF, cara. Pra já. Então vamos ver o que vai acontecer, se eles vão permitir a gente jogar o próximo jogo em São Januário com torcida. Senão a gente vai ter que jogar em outro estádio.
Já vi gente falando aí de Maracanã, mas aí entra todo aquele processo de Maracanã, sabe, de Fluminense, Flamengo, e cara, já fico com dor de cabeça só de pensar. Mas tá estranho, galera. O que vocês acham? Qual é o interesse da justiça de bloquear o torcedor do vascaíno de ir para São Januário? É complicado, né, rapaziada? Então, antes de eu continuar, tem mais assuntos aí. Vou pedir pra vocês, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, vascaíno ajuda vascaíno. Você já ajudou um vascaíno hoje? Não? Então, nesse momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Paulo Brax, após o jogo contra o Grêmio, falou: o Vasco é pra quem acredita. Quem diria, né, Paulo Brax? Irmão, eu falo aqui pra vocês, se o Vasco conseguir escapar da segunda divisão, não tem essa de passar a mão na cabeça de Paulo Brax, não. Que ele tem muita culpa. Esse papo de ficar segurando o treinador, segura o Barbieri, isso aqui, tá todo mundo vendo aí o Vasco evoluindo, cara. Se tivesse demitido o Barbieri lá no jogo contra o Flamengo, que a gente perdeu de 4-1, eu tenho certeza que o Vasco teria mais pontos nesse momento. Se pá, a gente estaria fora da zona de rebaixamento. Paulo Brax tem muita culpa nas contratações, vários bagres aí no elenco. A gente não esqueceu, não. Não é porque ganhou do Grêmio que a gente vai esquecer todos os problemas. Tá cheio de bagre lá no time, cara. Tá cheio de bagre. Então é complicado. Como é que ele me chega e fala, o Vasco é pra quem acredita, irmão? É complicado, filhão. Galera, só mais um ponto tocando em Paulo Brax, né? Ainda precisamos de contratações. Precisamos de um camisa 10 e precisamos de um lateral direito que saiba defender. E agora tá bem mais difícil, né? Que a janela de contratações fechou, infelizmente. E agora, ó, o círculo tava desse tamanho. Pra contratar agora, ó, o círculo tá minúsculo. Muitos aí querendo o Luciano Vieta, a esposa dele não quer vir. Cereja do bolo, né, que o Zé Comé anda falando aí, ele deu uma explicação que o Vieto pediu dinheiro, o Vasco talvez não quis dar. Cara, é complicado. É uma bola de neve, ó, só aumentando. Mas e aí, será que eles vão resolver? Será que eles vão cessar, quebrar essa bola de neve? Tá complicado, Paulo Brax. Seu trabalho é horrível, seu trabalho é péssimo. Então, galera, agora eu vou tocar rapidinho no jogo de domingo, né? Lembrando que ontem eu não postei nenhum vídeo falando sobre o time do Vasco aqui no canal, porque eu postei um vídeo dando um rolê lá em São Januário, meia-noite. O vídeo está muito legal. Caso você não tenha visto, entra no canal e veja lá que tá bem show de bola. Mostrando São Januário meia-noite, como funciona ali na barreira. E aí, será que eu fico corajoso? Pontos fortes do time do Vasco no jogo contra o Grêmio. Cara, Medel. Gostei demais, até esqueci de falar, um inscrito comentou. Pô, você esqueceu de falar do Medel, né? No vídeo que eu fiz domingo pós-jogo, mas eu tava na emoção, cara. Eu tava na emoção, mas o Medel realmente fez uma ótima partida do lado do Léo Pelé. A gente tem Praxedes. Cara, Praxedes é a mesma coisa do jogo contra o Corinthians que eu falei. Ele consegue ter mini brilhos ali maravilhosos. Ele consegue cortar um jogador, outro jogador dá um passe para um cara livre. E teve um adicional no jogo contra o Grêmio. O Praxedes jogou muito pela direita também com o Orediano. Cara, o Praxedes está se mostrando uma ótima contratação. Eu só não digo a melhor, porque a partida que o Paulinho Paula fez no segundo tempo, cara, eu vou falar daqui a pouco. Orediano vem mostrando, vamos dizer assim, constância, cara. Ele vem mostrando constância desde o jogo contra o Corinthians. Ele tá um jogador mais ousado, ele parte pra cima, tá cortando muito pro meio. Lembrando que o Orediano é um jogador que gosta muito de jogar na ponta, mas tá entrando muito pro meio nos últimos jogos. Isso pode ser dedo do Ramon Dias. Não sei se foi o afago, vamos dizer assim, o espanhol ali que tá fazendo uma diferença na vida do Orediano, mas tá mostrando evolução. Mas não sei se ele vai continuar titular, né? Porque agora a gente tem o Rossi, isso, aquilo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, ó, o Orediano tá mantendo constância. Tô gostando de ver, cara. Ramon Dias tá dando progresso pro time. Tanto taticamente, quanto tecnicamente, individualmente em relação aos jogadores. Muito interessante. Léo Jardim, a gente que criticou demais Léo Jardim, que falhou em alguns jogos, principalmente contra o Goiás. Jogo que teve toda essa confusão. Léo Jardim salvou o Vasco contra o Grêmio. Léo Jardim já mostrou em vários jogos esse ano, eu não vou me esquecer disso. Eu critico, mas quando é pra falar bem, eu falo. Léo Jardim salvou a gente várias vezes e salvou a gente contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio não foi mole. A gente ficou feliz isso aqui, mas não foi fácil não. E muito por culpa desses jogadores que eu tô falando pra vocês. Então o Léo Jardim, ele é um jogador que às vezes ele vacila isso, aquilo, mas, cara, do meu ponto de vista, longe dele ser o maior defeito do Vasco hoje. Aliás, talvez esse defeito que eu vá falar daqui a pouco já tenha cessado, eu espero que sim. Agora, eu vou falar desse defeito agora. O maior defeito do Vasco, cara, era o lado direito. Com Pumita, com Paulo Henrique, com sei lá quem, cara. Meu Deus. Eu falei com um amigo ontem, se tivesse botado o Robson Bambu, ou um zagueiro qualquer, Miranda, para jogar no lugar do lateral direito, a gente teria mais pontos nesse momento. O principal problema do Vasco, nessa temporada, é o lado direito, que aparentemente foi resolvido. Eu achei interessante. No primeiro tempo, você bota o Bambu e fala, Bambu, tu tem que defender.
No ataque tu faz o que dá. Bambu cansou no primeiro tempo, porque jogar de lateral é difícil. Ir e voltar é difícil. Bambu se cansou no primeiro tempo, bota o Miranda. Miranda, mesma coisa. O importante é defender no lado direito, cara. Cara, o que o Vasco perdeu de ponto com o Tumita, cara. Meu Deus, não gosto nem de falar o nome desse jogador, cara. Então, aparentemente, ó, isso já foi uma progressão enorme pro Ramon Dias. E pra terminar, Paulinho Paula e Pablo Veguete. Mas eu coloco o Paulinho Paula acima do Pablo Veguete. Ah, Fábio, mas o Pablo Veguete fez gol, mas ele perdeu um gol de cara também, não vamos esquecer não. Mas ele teve 2 oportunidades e uma ele cravou. Não foi igual o Figueiredo não. O Figueiredo contra o Atlético Paranaense recebeu 2 bolas. Conseguiu fazer somente um gol. Ah, um gol, quem me dera, não conseguiu fazer nenhum gol. O Pablo Veguete não, teve 2 bolas ali e uma cravou. Tá ligado? É isso, cara. Nas oportunidades que tem de 3 que tu tiver, tu tem que fazer 1. De 2 que tu tiver, tu tem que fazer 1, cara. Graças à linda jogada do Paulinho Paula, que tocou pro Gabriel Peck, menções honrosas ao Gabriel Peck. A gente critica muito também, mas quando joga bem a gente tem que elogiar. Perdeu um gol de cara também? Perdeu, mas fez o cruzamento ali pro gol do Pablo Veguete. Então você vê uma evolução do time muito taticamente e com jogadores que chegaram. Chegaram um monte de bagre, eu falo, repito, Maicon, Serginho que nem entra, entre outros jogadores. Chegaram um monte de bagre, mas chegaram jogadores que estão mostrando culhão. Culhão, que é o que importa. E pontos fracos, marcação na frente da área. Galera, isso tem que ser resolvido. O Vasco está com um problema sério, desde o jogo contra o Corinthians e contra o Grêmio continua a mesma coisa. Na frente da área ali do Vasco tá sempre vazio, cara. Tem que colocar alguém ali, sabe, na marcação. O Grêmio chutou várias vezes de fora da área. Por sorte, o Léo Jardim estava no seu dia e os jogadores do Grêmio também não estavam com a mira afiada. Então essa foi a nossa sorte. E Zé Gabriel, cara, tem que botar o Jair no lugar. Ah, Jair, isso, aquilo, não tá em forma. Cara, Jair machucado, no meu ponto de vista, é melhor que Zé Gabriel. A saída de bola do Zé Gabriel é horrível. Ele perdeu 2 bolas ali na zaga que quase a gente tomou gol, cara. É impressionante, galera. Então, galera, mais ou menos isso. Hoje abordei poucos assuntos, mas eu acho que eu consegui expandir bastante o meu raciocínio e a minha ideia sobre essas frentes, né, do Vasco. Vamos ficar na expectativa do que vai acontecer. Amanhã tem mais vídeo. Eu peço mais uma vez pra você, caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva. É a frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área. Todos os dias fazendo vídeos para vocês. Vídeos não, vídeo para vocês. É isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.